fortificar em Ti, e a sua família possa se fortificar em Ti, não deixando que nada lhes falte. Ó Deus, linda o Teu Filho para esta boa obra, Senhor, da saúde, da paz, tranquilidade, Senhor. Assim nós oramos em favor dele, ó Deus, porque bem sabemos que ele é um instrumento Teu, e que ele nesta manhã venha servir de canal de bênçãos para nós, através da mensagem que colocaste no seu coração. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Apareceram meus irmãos? Precisa sentar para os irmãos. Para mim, para toda a minha família, é uma grande alegria poder estar com os amados irmãos aqui nesta manhã, para nós adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Eu estava falando com o pastor e eu fico realmente surpreso, né? Isso que nós vemos aqui hoje não é algo tão comum em muitas igrejas. Domingo pela manhã, a igreja quase cheia. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter vindo aqui nessa noite, nessa manhã, para adorarmos a Deus, exaltarmos ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Edivaldo, pela todo o ministério, pela vida do presbítero Jailton. E eu fico maravilhado com duas coisas. Primeiro, é por encontrar um tão grande número de irmãos na manhã de domingo, adorando a Deus, exaltando ao Senhor. E segundo, irmãos, é que às vezes a gente, por exemplo, temos outras igrejas também que também são mantenedoras, né? E às vezes a gente chega, tem igrejas que são mantenedoras, também outras igrejas mantenedoras, a gente chega na igreja e às vezes o pastor não sabe não o nome dele, aqui é o nome do irmão mesmo e tal. Às vezes a gente tem missionário da igreja, né, apoiado pela igreja, e às vezes o missionário não sabe, às vezes o pastor não sabe não o nome do missionário. O pastor Edivaldo sabe o nome, sabe a situação, o nome dos filhos, e sempre conversando com realmente ele lia as cartas, tem acompanhado realmente as nossas vidas, ao ministério que temos feito e realizado no Senhor. Isso demonstra realmente o cuidado, o carinho dos amados irmãos. Eu me sinto realmente muito honrado de poder estar aqui nesta manhã com os amados irmãos que estão tão queridos, né? Como disse a minha esposa, nós temos sempre orado por todos os mantenedores para que Deus continue nos abençoando, prosperando e abençoando de uma maneira especial. Realmente não temos palavras para expressar a gratidão de iniciarmos em pouco diante de tudo aquilo que gostaríamos de expressar. Mas eu gostaria de passar as mãos do pastor Edivaldo com uma simples forma, uma forma simples, singela de expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que toda a igreja tem feito por nós. Eu gostaria de passar as mãos do pastor Edivaldo, essa pequena recordação, essa pequena lembrança, Evangelho de Giovanni, ou seja, o Evangelho de João, em italiano, né? Isso é uma forma de dizer que através das vossas orações, através das vossas contribuições, Deus tem nos dado a graça de levar o Evangelho do Senhor Jesus ao povo italiano. E dessa forma queremos expressar a nossa gratidão a todos vocês. Somos realmente muito gratos a Deus pela vida de todos vocês. Bom, como os irmãos sabem, nós estamos hoje servindo ao Senhor na Itália. E antes de a minha esposa disse também, nós estamos já há 13 anos envolvidos na obra missionária. Primeiramente estivemos na Índia por 5 anos, servindo o Senhor naquele país de mais de 1 milhão de pessoas, onde se adoram 33 milhões de deuses. E Deus nos deu a graça de iniciar o trabalho ali na Índia. Começamos treinando obreiros nacionais, juntamente com ele começamos a trabalhar em várias vilas do estado de Oeste Bengal. É um pequeno estado também do Rio de Janeiro e Espírito Santo junto, mas que tem mais, só esse estado, são mais de 90 milhões de pessoas. E começamos então a treinar obreiros e começamos com eles então trabalhos em várias vilas do estado de Oeste Bengal. Durante o tempo que estivemos ali, fundamos uma organização chamada Sportshow. Sportshow, que na língua bengali, a língua
do estado de Oeste Bengal, porque a Índia existem pelo menos 20 línguas oficiais, eu indico que a língua oficial da Índia, mas que vai falar com 40% da população, mais ao norte. E além de quase, não provavelmente, mas quase cada estado da Índia tem a sua própria língua oficial. Então, em Bengali, Osho em Bengali significa tocar, mas um tocar especial, um tocar com misericórdia, com compaixão e com amor. Teremos 3, depois esses 3, quando deixamos a ilha, já eram 12, depois esses foram treinando hoje, outros. Hoje nós, na nossa organização ali, nós temos 41 missionários, 41 missionários indianos, e estamos alcançando, temos hoje 128 grupos familiares. São igrejas nas casas, né? Algumas igrejas já têm 50, outros têm 100, outros 200, e estamos adotando 128 grupos familiares. Hoje nós temos cerca de 3.500 pessoas adorando Deus vivo e verdadeiro. Pessoas que outrora adoravam Kali, Deus da morte, Shiva, Deus da destruição, Ramanã, Deus macaco, Ganesha, Deus que é o cara de elefante, e tantos outros falsos deuses, mas hoje podem adorar e exaltar o nome do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Eu confesso que Deus fez mais do que nós podíamos imaginar. Se me perguntar se você imaginava o que Deus ia fazer, eu não imaginava nem um décimo do que Deus fez, aliás, na Índia. Eu não podia imaginar que Deus faria o que Ele fez. Mas esse é o Deus que nos surpreende. Esse é o Deus que faz, Ele prometeu fazer infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. É claro que para isso, foram andando e chorando literalmente, muitas vezes chorando, como dizendo: Senhor, o que nós vamos fazer? Senhor, tantas lutas, tantas provas, tantas tribulações. Eu não gosto de visitá-las, Na verdade, os problemas, as lutas, nós estamos nas cartas, nas nossas cartas informativas, para os irmãos estarem orando. Então, é nesse período que eu gosto de contar, e aqueles que acompanham sabem tudo que nós passamos e temos passado ao longo desses 13 anos de obra missionária. Mas na igreja eu gosto de contar as bênçãos, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem realizado. Mas realmente eu costumo dizer uma coisa, que só Deus e outro missionário conseguem entender o coração do missionário. Só Deus e outro missionário conseguem entender o coração do missionário. Mas eu louvo a Deus, que, irmãos, tudo que... Uma coisa muito importante é quando nós sabemos que às vezes nos momentos de luta, nos momentos de provas, nós sabemos que não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Mas é bom saber também que muitas vezes dobrava o meu joelho e eu dizia: Senhor, eu sei que tem muitos irmãos que estão orando por nós, muitos irmãos que estão nos apoiando com as orações, com as suas contribuições. Isso faz toda a diferença. Tem feito e fará toda a diferença na obra missionária. Depois então de 5 anos aqui, nós entendemos que o nosso tempo de estar na Índia tinha terminado, buscando direção a Deus. Deus nos direcionou a respeito da Itália. A princípio eu não entendia por que Itália. Por que Itália? A gente leva anos para você, a fluência de uma língua. Uma coisa é você se comunicar, ali basicão. Outra coisa é você ter fluência para pregar e ensinar uma língua. Isso é coisa de anos, E às vezes você acha que depois então ou a Itália. Se fosse um outro país de língua inglesa, que era mais fácil, a gente já tem, mais fácil, mas se você iniciar esse processo tudo do zero novamente, é um processo difícil, estressante, até porque a gente, por mais que a gente se envolva, a gente sempre tem que estar na quarta frente, Da obra missionária dessa forma, a gente tem tanta necessidade, que por mais que a gente, por exemplo, nós estamos na Itália, nós passamos 1 ano e 2 meses em Portugal e estamos há 10 meses na Itália, e 10 meses a gente, às vezes quando eu tenho a oportunidade de pregar, de falar da palavra de Deus, às vezes quando eu falo, então, alguns brasileiros que estão lá há 10 anos falam: rapaz, você está com 10, nós estamos com 10 anos, você com 10 meses está dando banho na gente. E eu acho que eu me sinto, mas eu não estou indo no que eu queria, Para eles acham que eu estou muito à frente, e eu fico muito atrás. Porque quando você vê tantas necessidades, você queria estar mais lá na frente, mais avançado na língua, realmente por causa de tantas necessidades, por causa de tantas carências. Mas eu louvo a Deus, porque nós somos amados, nós temos orado, isso tem feito toda a diferença. Desenvolvimento, todo o trabalho
é assim, nós sabemos que é o Senhor que tem feito isso, e as orações, amados irmãos, têm feito a diferença. Buscando então oferecer por que então Itália? E orando, buscando, Deus colocou de uma maneira intensa no nosso coração, exatamente confirmando isso. A Itália é um país hoje de 60 milhões de habitantes, um país onde apenas 0,62% são cristãos evangélicos. Imagine um país com apenas 0,62% de cristãos evangélicos. Das 8.100 comunes, ou seja, seriam assim, podemos dizer, municípios da Itália, em mais de 70% deles não existe uma única igreja evangélica sequer. Ou seja, são mais de 5.600 municípios da Itália, sem uma única igreja evangélica. E às vezes a gente está aqui no Brasil, né? No Brasil, eu estive algumas semanas atrás, eu estive numa pequena igreja em Cidade de Deus, e eu estava no culto, eu estava escutando dois outros. Eu estava no culto, né? A gente estava falando, eu estava no culto, e eu estava escutando dois outros cultos em duas outras igrejas, né? Tinha duas outras igrejas, uma do lado da outra, uma outra rua, né? Uma outra rua, igrejas novas que tinham aberto ali, e as duas estavam vendo quem estava mais, né? Porque era muito dividido da outra e tal, queria fazer uma concorrência ali. E eu falei assim, e às vezes nós estávamos na região dos Lagos, na região dos Lagos, e a gente estava indo para a igreja, numa única ruazinha, contamos 6 igrejas, uma única rua, 6 igrejas. E às vezes a gente olha, quando eu vejo, irmãos, a situação da Itália, 5.600 cidades, municípios, sem nenhuma igreja evangélica. Isso realmente dói o coração. Isso dói. E às vezes a gente está aqui no Brasil, né? Às vezes nesse tempo no Brasil é bom estar com os irmãos, é bom rever assim, os irmãos, estar alegre, mas meu coração está na Itália. Meu coração está lá, desejoso de retornar e poder estar lá dentro de tantas necessidades que existem ali naquela nação. Eu louvo a Deus porque os amados irmãos têm estado conosco, nos apoiaram nesse. Infelizmente existem hoje na Itália mais satanistas do que evangélicos. Existem mais testemunhas de Jeová do que evangélicos, 4 vezes mais muçulmanos do que evangélicos. Isso é uma necessidade realmente muito grande daquele país, daquela nação. Irmãos, e às vezes quando o missionário fala que vai para a Itália, tem gente que acha, não, Itália, né? Indo para a Itália e tal, mas não sabe de dificuldade. Cada país tem as suas dificuldades. Por exemplo, ainda nós temos a perseguição, as restrições do governo, mas o povo é um povo mais aberto, um povo mais caloroso. Na Itália é fechado, não há perseguição aberta, mas as restrições são muitas aos evangélicos. As restrições às igrejas, as restrições aos pastores são muitas, mas não há uma perseguição assim. Mas o povo é um povo ainda muito fechado, um povo muito duro, um povo que na verdade nunca sofreu uma grande influência do Evangelho. São mais de 2 mil anos de cristianismo e a Itália permanece inalcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então realmente não é fácil, andando e chorando, mas tendo a certeza que um dia retornaremos alegres com os olhos do Senhor. Deus tem feito grandes coisas nesses 10 meses, mas eu creio que Deus tem muito mais coisas maiores do que podemos imaginar. O Deus que nos surpreendeu na Índia, creio que é o mesmo Deus que estará nos surpreendendo também na Itália, para a glória do nome do Senhor Jesus. Os desafios são muitos, as lutas, as dificuldades, as barreiras, mas cremos que também as vitórias, os frutos, aleluia, colhidos naquela nação serão também muitos para a glória e honra do nome do Senhor. Temos poucos meses ali, mas nós já temos visto as mãos de Deus. Aleluia, Deus abençoando, temos visto alguns italianos já servindo ao Senhor, aceitando Jesus. Nós estamos hoje na cidade de Castel Novo Delgado, uma pequena cidade de 12 mil habitantes, no norte da Itália. Estamos aproximadamente a 20 quilômetros de Verona. Como Castel Novo Delgado é uma cidade pequena, é a mais difícil. Mas se eu falar que é próximo a Verona, já fica mais fácil localizar, né? A gente vai checar lá no mapa, Verona, e pertinho ali você vai encontrar Castel Novo Delgado. E nós estamos auxiliando a igreja já estabelecida ali, a Assembleia de Deus, e
E nós estamos ajudando na área de discipulado, de evangelismo, missões, discipulado, grupos familiares com o objetivo de implantar igrejas nas cidades vizinhas, onde não há igrejas evangélicas nenhuma. Algumas várias cidades que existem ali ao redor, não existe uma única igreja evangélica sequer. Além também de que nós temos o curso de teológico de Semiba, que nós estamos ministrando ali na cidade de Verona, nós temos uma congregação também, e nós temos um grupo ali de 11 pessoas, brasileiros e italianos estão aprendendo a palavra de Deus, se preparando, se capacitando para também alcançar mais italianos para o Senhor Jesus. E realmente a seara é grande, os obreiros são poucos, mas eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm nos apoiado, têm sido participantes das lutas e das vitórias, e cremos que muitas vitórias Deus nos dará ainda naquela nação. Então, obrigado por estarem conosco nessa obra. Nós precisamos realmente muito das vossas orações, do vosso apoio. E eu já fiz isso aqui uma vez, já fiz isso e eu gostaria de fazer novamente, em reforçar o pedido. Eu sei que os irmãos já estão fazendo isso, mas reforçar o pedido. É o mesmo pedido que o apóstolo Paulo fez à igreja de Tessalônica, quando em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 25, ele faz um pedido para aquela igreja. É o mesmo pedido que eu faço. Os irmãos já fazem, mas gostaria apenas de reforçar esse pedido. Primeiro vou dizer em italiano, né? Diz assim: Fratelli, pregate per noi. Amém, irmãos? Vocês vão ficar tudo com medo. O que é esse negócio aí? Fica tudo com medo. Amém significa assim seja. Vou dizer amém. Não sei o que está dizendo. Bom, mas fratelli, pregate per noi, tá? Significa irmãos, orai por nós. Amém? Amém. Amém. Precisamos também de muitas orações dos amados irmãos, né? Nós estejam orando, eu sei que os irmãos já têm feito isso, mas reforçando esse pedido, para que os irmãos possam estar orando por nós intensamente. Eu gostaria de meditar nessa manhã, gostaria de trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, uma palavra que tem tocado muito no meu coração. E diante dos desafios que nós encontramos na Europa hoje, com as formas tradicionais de evangelismo, Deus tem colocado uma coisa muito forte no meu coração, e através disso nós temos visto muitos resultados. Eu gostaria de compartilhar uma palavra nos nossos corações. Em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Gostaria de convidar para estarmos de pé, estamos fazendo a leitura da palavra de Deus, esses versículos. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem nas vossas Bíblias, então vai ser um pouco diferente. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores